Olá! Nós vamos agora tratar do último aspecto operacional que ainda está faltando, que é a segurança. Como o banco de dados, como o sistema de gerenciamento de banco de dados implementa o aspecto operacional de segurança. Bom, temos alguns aspectos a considerar quando o assunto é segurança. Temos aspectos éticos e legais, o ponto de vista do que é certo, o que não é certo, compartilhar o que a lei permite, o que não permite, a privacidade, o respeito ao indivíduo, respeito a seus dados, né? Alguns aspectos políticos, às vezes o governante permite ou não permite você fazer determinados atos ou compartilhar determinadas informações, né? Estamos até vivendo um momento bem delicado tocante a esse aspecto político e legal a respeito de dados, né? Vivendo um momento de pandemia, um momento de todo mundo em casa e os governantes tentando mapear a população através do sinal do celular de cada cidadão. Até que ponto isso é normal? Até que ponto isso é aceitável? Até que ponto isso é invasão de segurança nos seus dados, né? Porque, de certa forma, tem uma operadora que detém alguns dados seus em tempo real, né? E tem alguns aspectos a considerar quanto a isso. Ah, é o bem maior, é o bem menor, não vem ao caso. O que vem ao caso é a vigilância em si, que não é algo a ser bem visto, né? A ser bem visto pelos critérios de segurança que estudaremos. Temos alguns aspectos relativos ao sistema. Alguns sistemas têm limitações de até onde pode acessar, até quantas pessoas podem acessar ao mesmo tempo e por aí vai. E algumas empresas necessitam também classificar seus dados para poder viabilizar políticas administrativas e políticas de segurança interna, né? E aí também fica a critério da empresa. Por exemplo, uma empresa de comércio, um grande varejista, não vai liberar fácil o valor faturado no dia de hoje, para qualquer funcionário consultar, né? Então fica limitado o acesso a esse tipo de dado, fica restrito o acesso a esse tipo de dado para determinadas pessoas de um grupo pequeno, dentre aquele grupo geral de funcionários, né? Algumas pessoas privilegiadas vão ter acesso a um grupo maior de dados e a grande maioria vai ter acesso a uns dados mais públicos mesmo, que a empresa trata. Então, algumas ameaças podem atingir um banco de dados e temos que contornar ou evitar essas ameaças no tocante ao quesito de segurança, tá? A principal ameaça é a perda de integridade, porque uma pessoa não autorizada ela pode tentar modificar um dado que não é devido a ela, né, o acesso. Ela pode também, de forma até proposital, tentar modificar esse dado, tentar danificar esse dado, né? Então, o dado fica contaminado por uma ação indevida. E o uso do sistema por um tempo prolongado com esse dado contaminado, digamos assim, vai acabar colocando por terra toda a parte da confiabilidade, toda a parte da consistência do seu banco de dados, né? A perda da disponibilidade também é um problema sério de segurança. Refere-se a tornar objetos disponíveis para um usuário humano ou para um programa que tem acesso legítimo a eles. Mas por algum momento esse sistema fica indisponível. Por exemplo, hoje em dia tem muita integração os DETRANs de cada estado com o DENATRAN nacional, para poder haver a emissão do documento do carro por via digital, através de um aplicativo único, nacional e tal. Então, às vezes, a comunicação entre essas pontas é perdida. E o usuário, no final, acaba sem ter acesso ao seu documento renovado, ao fazer o pagamento das taxas do seu veículo. Mas logo a comunicação é novamente mantida e novamente tudo vai funcionar de acordo para poder quem é devido de direito para acessar o dado vai ter acesso ao dado. Outra ameaça séria também é a perda da confidencialidade, pessoal. Os dados são protegidos contra divulgação não autorizada. E para tratar desse aspecto de segurança em banco de dados ou de dados em geral, já há muito tempo nos Estados Unidos existe a lei da privacidade de dados, né, o Data Privacy Act. No Brasil, tudo começou com uma lei inicial que foi batizada de acordo com um artista que teve sua identidade violada, sua privacidade violada nos dados pessoais que estavam em seu computador, né? Por isso que foi criada a chamada na época Lei Carolina Dickmann, que mais tarde foi expandida e foi melhorada, digamos assim, ficou mais abrangente com a votação do Marco Civil da Internet no Brasil, né? Que regulamentou algumas coisas, que legislou sobre essa questão da privacidade de dados
e sobre essa questão da identificação do que é que o indivíduo anda fazendo nas redes de Wi-Fi que tem espalhadas por aí afora. É por este motivo dessa lei, por ter que saber quem anda fazendo o que por aí, que a internet gratuita e aberta da nossa universidade tem que identificar você enquanto usuário para poder liberar o seu acesso na nossa rede de Wi-Fi. Então é por esse motivo que, se alguém tiver de investigar um crime cometido, uma divulgação não devida feita por alguém, é possível, porque os provedores, mesmo aqueles que liberam acesso gratuito e livre, né, eles têm que identificar as pessoas de alguma forma. É por isso que, por exemplo, um shopping, quando você vai passear por lá, ele bota lá Wi-Fi grátis por 2 horas, Wi-Fi grátis por meia hora, né? E você, ao se conectar naquela rede de Wi-Fi grátis do shopping, a primeira coisa que ele pede é o seguinte: entre em determinada rede social e curta nosso perfil. Então isso aí é uma maneira de identificar você, né? Uma maneira bem educada, uma maneira bem, digamos assim, bem, com muita cortesia, de dizer assim: ah, você quer usar nossa internet? Nós temos uma rede Wi-Fi rapidinha, você pode fazer uso dela se você tiver aí com os dados bloqueados no seu celular e tal, mas dá uma curtida lá na nossa rede social para poder a gente saber quem é você, né? Então é a maneira, de acordo com a lei brasileira, deles identificar a gente e liberar uma internetzinha de brinde, né? Enquanto a gente estiver lá passeando, lanchando lá no shopping. Algumas medidas de segurança são tomadas normalmente pela galera de informática, pelo pessoal que cuida de banco de dados. Então, para proteger os dados contra as ameaças que foram citadas anteriormente, a gente tem o controle de acesso, que pode ser feito de forma discricionária ou obrigatória. Não quer dizer que o obrigatório seja obrigatório de ser usado, é o nome do algoritmo, tá, pessoal? Você vai ter o algoritmo discricionário ou o algoritmo obrigatório, como a disposição para controlar o acesso dos usuários. Temos o controle de inferência, isso é muito importante para banco de dados estatístico. Por exemplo, eu faço um censo. Eu boto alguns pesquisadores aí para sair contando a população de todo o campus da nossa universidade e contando quem é homem, quem é mulher, quem trabalha, quem não trabalha, a renda de cada família. É o questionário padrão de censo. Como cada pessoa respondeu aquele questionário padrão, cada pessoa está lá com aquela ficha preenchida. Porém, para efeito de censo, o que vale é a estatística. Então esse banco de dados vai ser configurado como um banco de dados estatístico. Então nós vamos saber a média de renda da população universitária, vamos saber a média de idade dos estudantes universitários, vamos saber quantos anos de tentativas de Enem cada um fez antes de entrar no curso da universidade, se faz o curso e está satisfeito com o curso que faz. Isso aí vai ser na base do tantos por cento, tantos por cento. Ninguém vai poder chegar nesse banco de dados e fazer ali uma inferência, fazer ali umas consultas, a média da média da média, de tal forma que eu descubra que aquele colega que senta na fileira do lado aqui, minha aqui na sala de aula, aquele cara ali, ele é estranho, ele não gosta do nosso curso. Aquele cara ali é estranho, ele fez 10 Enem para poder passar no nosso curso. Não é da tua conta, tá certo? Então o dado de cada indivíduo num banco de dados estatístico, ele não deve ser consultado. Ele deve ser consultado a nível de medidas estatísticas, médias, modas, variância e por aí vai. Controle de fluxo é importante para a gente controlar a segurança em banco de dados e a criptografia. Porque se vai trafegar em rede, né, é melhor que esse dado trafegue embaralhado de alguma forma do que de forma nenhuma. Tem até um ditado que eu costumo repetir sempre para meus alunos. Ah, professor, mas algoritmo de criptografia tem 80% deles é popular, é aberto, está aí na internet, qualquer hacker descobre. Cara, é melhor você usar um cadeadozinho daqueles bem xing-ling, daquele bem fuleiro que qualquer alicate quebre, do que não usar cadeado nenhum. Porque às vezes o indivíduo está passando ali na tua rua, vê tua bicicleta encostada no muro da tua casa, sem cadeado, sem trava, sem nada. Aí, opa, essa bicicleta tá cantando ou leva eu. Aí o cara monta na bicicleta, sai pedalando e vai embora. Mas se você deixou um cadeado daquele xing-ling ainda prendendo sua bicicleta, o cara vai olhar assim, não... não vou levar essa bicicleta não, ela tá presa aí no muro do cara, ela tá presa nessa argola que tá aí no muro do cara e tal, então ele não vai se meter. Se ele já tiver mal intencionado, se ele já quiser levar essa bicicleta de qualquer jeito, ele vai vir já com a ferramenta de cortar aquele cadeado e vai levar a bicicleta de qualquer jeito. Você pode estar com cadeado xing-ling, você pode estar com cadeado da NASA, cheio de segredo, cheio de controle termonuclear lá, que o cara vai dar um jeito de abrir e levar a tua bicicleta embora, não vai ter jeito. Então a criptografia é isso, pessoal. É melhor usar uma popular do que nenhuma. Então é bom usar
Se você puder usar uma melhorzinha, use. Claro, né? Quem é que não quer uma segurança a mais? É o DBA e o papel dele perante a segurança dos dados, né? Então, o DBA, o Database Administrator, ele vai tomar algumas atitudes que têm a ver com a segurança dos dados. Ele vai criar contas, ele vai conceder privilégios, ele vai retirar privilégios quando for o caso, e vai atribuir um nível de segurança. Ou seja, ele vai dizer assim, tem o login do pessoal do caixa, tem o login do pessoal da contabilidade, tem o login do pessoal do estoque. E eu vou criar grupos, né? Então, se você está lotado no setor de caixa, você vai fazer parte do grupo caixa, que tem privilégio tal, tal e tal. Se você faz parte do grupo de contabilidade, você vai ter o privilégio tal e tal a mais. Se você vai para a parte do estoque, você vai ter o privilégio tal e tal a menos. Então, ele vai agrupar usuários, ele vai determinar o cenário que cada um daqueles usuários vai trabalhar. É por esse motivo que, normalmente, quando você está no supermercado e a pessoa do caixa erra o registro de alguma coisa, ou passa 2 vezes um produto que você está comprando só um, ou o que for que der errado ali na sua compra, no registro da sua compra, essa pessoa tem que chamar uma pessoa de nível superior ao dela na hierarquia ali da loja, para poder editar aquela compra que você está fazendo. Então, observe que isso sempre acontece. Quando você está num supermercado, por exemplo, uma pessoa de hierarquia superior à pessoa do caixa vai lá e edita aquela compra que você está realizando. Isso aí é porque ela pertence a outro grupo de usuários, de acordo com a definição que o DBA fez. Proteção de acesso e auditoria. As contas são criadas para um usuário, para um grupo ou para uma aplicação, porque às vezes uma aplicação tem que interagir com outra, né? A aplicação de alimentação de estoque, às vezes, não é a mesma que faz a venda lá na frente da loja e, às vezes, também não é a mesma que faz a contabilidade. Então, essas aplicações devem interagir entre si. Como? Através do banco de dados, normalmente, né? O dado está registrado lá, esse dado está lá na tabela que é lido por outra aplicação, né? Então, tem que gerenciar o usuário também prevendo isso. Que uma aplicação, quando vai interagir com o banco de dados, ela se loga no banco de dados com um login de aplicação. Uma pessoa que vai operar uma ferramenta, que vai operar um software de front-end, ela vai se logar no banco de dados também com um login de usuário. E por aí vai. Então, cada usuário, cada grupo de usuário ou cada aplicação que interage com o banco vai ter uma série de privilégios ou não de acesso. Tá certo? A essas contas são dados direitos de acesso necessários ao trabalho. O SGBD mantém o log, controlando todos os acessos dessas contas, quem se logou, quem se deslogou e quem fez o que, em que tempo, em cada banco de dados, em cada acesso de cada login. Em caso de problemas, a gente faz uma auditoria, que é um estudo do log para detectar onde é que se originou o acesso indevido, né? Então é por isso que, às vezes, no capítulo de segurança, o log é tratado como audit trail, ou trilha ou pista para auditoria. Tá certo? Às vezes o que mais acontece, pessoal, é que nessas empresas, as histórias que a gente sempre ouve, que faz parte da literatura e até digamos assim, do folclore da computação, digamos na falta de um termo melhor, o que acontece normalmente é que o cara que é o dono, o patrão, o gerente, o hierarquicamente superior a todo mundo lá, diz assim, eu sou o tal, eu quero ter todos os privilégios. Às vezes o cara tem no sistema interesse em ver uma meia dúzia de relatórios. Então um acessozinho bem simples para ele ter apenas acesso àqueles relatórios já seria o suficiente para ele tomar as decisões dele, de que tipo de produto ele vai vender, de que tipo de fornecedor ele vai fazer mais pedido, que tipo de fornecedor ele não vai mais fazer pedido, porque a função do dono, do estrategista da empresa é essa, né? Mas às vezes o cara dá lá o grito e diz assim, eu quero ter acesso a tudo. Então ele quer que a senha dele seja a senha, na verdade, igual a do root, do DBA, né? Então, dá-se às vezes a senha para esse cara e muitas vezes se descobre que muita coisa que acontece numa auditoria dessas aí foi o login do cara que vazou porque ele usou uma senha fácil de deduzir, né? Infelizmente isso acontece. Mas se você tiver como configurar uma senha para dar um pouco de trabalho para o indivíduo, né? Você obriga ele a botar número, letra, e tem lá as regras para você cuidar disso. E você estuda isso normalmente quando está lá no capítulo lá de redes, na disciplina de redes, algo parecido com isso, né? Então você vai estudar aí que tem senha que é fácil de deduzir, tem senha que é difícil, né? Por exemplo, esses patrões que são mais exigentes, que querem acesso a tudo e que só acessam meia dúzia de relatório na prática, essa senha deles geralmente é bem fácil de ser deduzida. É alguma coisa como Deus, como eu sou o tal, ou então algum palavrão.
Aqueles palavrões que vocês estão pensando aí mesmo, né? É aquele negócio de tal e tal, tal. Então ele vai lá e taca mesmo um palavrão desse e pronto. Então são as primeiras que a galera que tenta invadir tenta, né? E geralmente quando descobrem o login do chefão, né? A do root não, que a do root geralmente é uma senha de DBA. O DBA é um cara responsável, espera-se, né? Então é uma senha difícil de ser deduzida. Mas a do patrão lá, sai de baixo. Toma cuidado com esse tipo de gente se tiver na empresa que você for responsável pelos dados. Controle de acesso por privilégio. As contas de usuário possuem, nesse caso aí, um identificador de autorização, né? E tem dois níveis de privilégio. O nível da conta, que o DBA vai botar o privilégio lá, se o cara pode consultar a tabela tal, se ele pode referenciar outra tabela, se ele pode editar essa tabela e por aí vai, né? E tem o nível de relação, né? Se o cara é a nível do login do cara ou a nível de tabela. Nessa tabela ele pode dizer, o grupo de estoquista e o grupo de caixa pode editar essa tabela. O grupo de anônimos pode consultar. No caso, um supermercado, por exemplo, o grupo de anônimos seria aquelas maquininhas de consulta que tem. Elas fazem uma consulta anônima do preço e descrição do produto, né? Mas elas não têm nada a ver com quantidade em estoque, registro de venda, nada, né? Elas vão lá na tabela de produto e está lá, preço. Tanto é que se você levar um código de barra de casa, de um produto que já teve lá, pode estar no zero de estoque, pode não ter nenhum. Você passou ali, ela dá o preço, né? O último preço que foi cadastrado no sistema. Bom, os privilégios a nível de conta estão relacionados à criação ou modificação de estrutura, como tabela, visão, esquema. Os privilégios a nível de relação têm mais ligação com o tipo de acesso que se pode fazer, se é um acesso de leitura, se é um acesso de consulta, se é um acesso de referência, tá certo? Na linguagem SQL, que é a DDL e DML do banco de dados relacional, né? Como a gente já falou anteriormente, ele se conta lá com três tipos de privilégio. O privilégio Select, Modify e Reference. O Select é o privilégio de leitura, né? Que você faz a recuperação dos dados de uma relação, de uma tabela. O Modify você edita esses dados e o Reference você referencia pelo relacionamento de tabelas. Por exemplo, você sabe que o aluno de matrícula 120 faz o curso 20. Isso aí se você tiver o privilégio Select apenas na tabela de aluno. Mas se você tiver Select na tabela de aluno e tiver Select na tabela de curso e tiver o Reference das duas tabelas, você vai poder botar que o aluno da matrícula 120 faz o curso 20, que significa ciência da computação. Tá certo? Então você vai ter a referência que pode ser extraída de uma consulta. Então, mas você precisa do privilégio de referência. Você pode ou não dar o privilégio de referência a um usuário do seu sistema. No caso do SQL, do banco de dados relacional. E o privilégio que ele precisa para poder alterar uma tabela é o Modify. Tá? Temos também a questão de propagação e limitação. Eu posso agrupar os meus usuários e propagar o privilégio de um para todos os outros. Mas eu posso também punir alguém. Olha, fulano, tu tá nesse grupo aí, mas tu não merece ter acesso a essa tabela não. Eu vou dar um revoke desse privilégio lá na tua conta. Tá? Então eu posso revogar para um grupo ou para um usuário só um determinado privilégio. Eu posso tomar esse privilégio que eu já passei para ele, eu tomo de volta, tá certo? E apenas com esses três privilégios a SQL controla muito bem a segurança dos usuários e grupos de usuários nos bancos de dados que tem aí pelo mundo afora, dominando os dados da gente por aí, por onde quer que você chegue, né? Então isso pode acarretar problemas futuros de direito de acesso também, pode limitar até onde pode ocorrer esses acessos. Mas isso aí você vai gerenciando no dia a dia, né? Porque se tudo no mundo fosse programado apenas uma vez, não tinha gente nova se formando em computação toda hora, né? Temos também o controle de acesso obrigatório por classificação, tá certo? Os dados e as contas, os logins, ficam classificados em 4 patamares, tá certo? Esses 4 patamares são conhecidos como TS, que é aquele que pode tudo, né? O patamar Top Secret. Temos o patamar S, que é o segundo degrau para baixo. Ele não enxerga para cima, ele só enxerga do dele para baixo, né? Todo degrau só enxerga o dele abaixo. Temos o privilégio C, que já seria o penúltimo degrau de classificação, e o privilégio U, que é o mais baixo de todos, que só tem acesso ao próprio patamar de classificação. Então, só para lembrar, TS, S, C e U. Top Secret, Secret, Confidencial e Unclassified, que é não classificado, né? Você sabe que o final aí, os 2 degraus do final é bem facinho de lembrar, né? Todo mundo carrega um. Então, você vai sempre lembrar
desses dois privilégios finais e não vai ter como errar esses 4 patamares, que são apenas 4, né? TS, SC e U. Então, você vai facilmente classificar. Professor, no ambiente de loja, como seria o privilégio U? Eu colocaria nele a descrição e o preço do produto, porque até aquela maquininha de consulta ali tem acesso, né? Então seria um acesso não classificado. A pessoa do caixa, que já registra uma venda, seria o privilégio C. A pessoa que altera ali aquela venda que deu errado, aquele produto que você desistiu, já teria o privilégio S. E a galera lá do escritório que vai mexer com a contabilidade é o privilégio TS. Né? Então, para mim, seria dessa forma. Então, lá no escritório, na contabilidade, o pessoal pode alterar o estoque se quiser. Mas a galera que altera o estoque normalmente está ali no patamar do C. Né? Já o U seria só a consulta de preço da maquininha ali, que é a consulta anônima. Né? Então, nesse cenário, você classifica sujeitos e objetos. Ou seja, você classifica tanto contas de usuário, que são sujeitos, grupos de usuário, programas, ou então dados em banco de dados, que são os objetos de dados a serem classificados para medida de segurança. Então, para poder haver o acesso, você tem que comparar. Esse dado aqui, o nível de acesso dele é U. Então, qualquer pessoa do sistema vai acessá-lo. Mas esse outro dado aqui, do total faturado até agora, o nível de acesso dele é TS. Então, só a galera do nível mais alto é que vai ter acesso a esse dado que está classificado em TS. Tá certo? Então, é assim que vai funcionar essa estratégia de classificação. Tá certo? É a segurança multinível. Os dados são categorizados nessas 4 categorias, como eu já falei, né? E temos aqui o algoritmo de acesso, comparando as classes de sujeito e objeto, né? O login e o dado, né? Que você vai ter a permissão, se é TS, SC ou U, sendo comparada, né? E no caso de você poder ler, você chama que você está usando a propriedade de segurança simples. No caso de você possa escrever, você diz que a propriedade é a propriedade estrela. Então eu posso dizer que para determinado dado, a segurança simples dele é U, mas a segurança estrela dele, a propriedade estrela dele é S. Então a pessoa que consulta normalmente esse dado não é a que altera o preço dele, por exemplo. A que altera o preço dele já está no patamar superior. E por aí vai, tá certo? Então você pode ter a propriedade de leitura e a propriedade de escrita nessa estratégia. Então a primeira restrição é intuitiva, a segunda é menos intuitiva, mas é o que acontece na segurança multinível, né? Um dado é classificado para leitura e ele também é classificado para escrita. E a pessoa que vai ter acesso à leitura e vai ter acesso à escrita tem que estar, no mínimo, naquela categoria da classificação. Temos também o controle de acesso baseado em papéis. No caso CABP, que ganhou muita força agora nos anos 90, que foi quando foi lançado, né? E esse controle foi lançado já prevendo o comércio eletrônico, quando o banco de dados começou a interagir com sistemas web, para comércio via web, que a gente tanto tem usado atualmente, né? Então, ele, na verdade, ele define papéis. Quando você define um sistema de comércio via web, no banco de dados, você diz, tem o papel aqui do dono da loja, tem o papel aqui do cliente, que vai fazer um autocadastro, vai declarar o endereço dele, a forma de pagamento, vai ser responsável por tudo enquanto. E tem o papel aqui do cara que vai fazer o back-end aqui da loja, o estoquista aqui, o cara que vai receber o pedido do cliente, separar e colocar no correio, despachar lá para ele, né? Então, vai ter uma galera trabalhando nisso, vai ter o dono da loja e vai ter o cliente, né? Que vai ser responsável pela seu próprio cadastro. Então, para você poder comprar via web, você precisa de um cadastro prévio. E você não precisa entrar em contato com ninguém da loja para realizar esse seu cadastro. Você mesmo realiza esse cadastro, você mesmo ativa esse cadastro, solicita o produto que quer comprar e faz o pagamento. Então, veja que você faz o papel de um monte de gente dentro daquela loja. E no momento que você quiser, você pode mandar um e-mail lá, entrar no sistema da loja e mandar eliminar seu cadastro. Então, aquele papel ali, ele é um papel temporário, ele vai valer durante a sessão da sua compra. Você entra na loja de comércio eletrônico, faz o login, começou uma sessão. Você escolhe o que quer comprar, coloca lá no carrinho e tal, paga e aguarda chegar pela empresa de entrega, que vai fazer a entrega na tua casa. Né? Então, isso aí é o uso do sistema de segurança baseado em papéis, né? É claro que hoje em dia já tem muita coisa ao redor disso, não é só a questão da segurança do banco de dados.
Já tem a parte de engenharia social, que ficam botando cookie no seu navegador, que as redes sociais ficam fazendo propaganda daquele produto que você deu só uma olhadinha, né? Você sabe que tem um parente seu de olho aí no notebook, vai ver preço para ele na internet, você nem quer comprar notebook, e suas redes sociais ficam enchendo o saco o resto da vida, por causa do uso dos cookies e tudo mais. Mas o que acontece na prática é que isso tem mais a ver com a parte de publicidade deles lá e do marketing agressivo que eles praticam do que propriamente com a segurança do banco de dados. A segurança do banco de dados vai usar esta técnica, este algoritmo aqui do controle baseado em papéis, mas voltado para o momento da compra realmente, quando você for fechar negócio com a empresa. Tá? Papéis são ligados a seções de usuário, eles têm uma hierarquia fortemente definida. Quer dizer, você pode solicitar e pagar a sua geladeira nova, mas você não pode saber quantas geladeiras tem naquele site para vender. É simples assim. Então, são ideais para restrições temporais, sessões, um sistema dinâmico, um sistema web, né, típico. Então, são várias características desejáveis para o sistema de comércio eletrônico, né? E tem se usado muito o XML também no fluxo de dados, juntamente com o controle de acesso baseado em papéis, né? E você pode fazer diversas compras e os sites estão ficando cada vez mais heterogêneos, né? Antigamente você tinha um site de eletrônicos, um site de roupas, um site sei lá do que. Hoje em dia você tem sites aí que concentram produtos, né? Que você chega lá e compra do remédio ao carro, né? Se você pensar que não, se tiver como pagar, né? Você compra do remédio ao carro e espera chegar tudo na porta da sua casa aí. Já a segurança voltada para banco de dados estatísticos é como aquilo que eu falei para vocês, é a questão da inferência. O usuário não pode identificar quem alimentou aquele banco, né? Quem respondeu aqueles questionários. Então, o que é permitido nesses bancos de dados? Você ter acesso a médias, somas, contagens, valor mínimo, valor máximo, desvio padrão, enfim, medidas da estatística descritiva. Você pode ter acesso nesse tipo de banco de dados e somente a elas, tá certo? Você não tem como, por esse motivo, por saber disso, por ser professor disso, que eu jamais respondo uma pesquisa estatística direcionada a mim. Já aconteceu de eu estar em sala de aula, alguém bater na porta, professor, seu professor Ferri, sim, sou eu. É que eu vim aqui em nome do Instituto Fulano de Tal lhe perguntar quem é que você vai votar para reitor. Isso não vou responder, não. De maneira alguma que eu respondo uma pesquisa que é direcionada ao meu nome. Seja lá de que instituto for. Porque, em primeiro lugar, você tem que estar passando casualmente aqui na minha porta, bater aqui, professor, você poderia me dizer em quem vai votar para reitor? Independente de você saber meu nome ou não. Se você está me procurando, você já quer me identificar. Você já está furando a segurança do banco de dados estatístico. Respondo de maneira alguma. Por mais que eu queira fazer campanha para um amigo meu ou não, sei lá, mas não respondo, simplesmente. Esses bancos, eles têm uma população que está lá na tabela, né? E nessa população a gente faz as medidas estatísticas que são cabíveis para poder responder as perguntas que são feitas a quem acessa esse banco, quem acessa esses dados, né? Então, o SQL tem esses comandos? Tem sim. Nós citamos aqui nesse slide alguns dos comandos que a SQL tem que envolve estatística. Count, por exemplo, soma, mínimo, máximo, média, desvio padrão e por aí vai. Se você procurar na documentação da SQL, que eu recomendo que você dê uma olhada com carinho na documentação de SQL, porque quando chegar na parte prática de nossa disciplina, a gente vai passar alguma atividade para você executar e provar para mim que executou. E eu vou querer ver os comandozinhos lá escritos num arquivozinho que você vai enviar para mim. Então, não estou dizendo que você vai fazer um trabalho de BD estatístico, mas se for o caso, né, é bom saber, é bom dar uma consultada na sintaxe da linguagem, né? Eu mesmo não sei decorado como é que usa um, como é que usa outro. É claro que quando eu for aplicar um comando desse algum dia da minha vida em algum banco de dados, eu vou saber como é que eu uso o count no banco de dados MySQL. Como é que eu uso o Standard Deviation no, sei lá, no Postgre. Né? Eu vou atrás da sintaxe exata daquele banco. Assim como eu recomendo que você faça também. O Google tá aí para quebrar nosso galho, né? Senão a gente tava morto a hora dessa. E, finalmente, vamos citar para vocês a biografia que eu consultei para essa aula, né? Como eu falei na primeira aula, que o livro do Elsmar Navati, tanto quarta como sexta edição, são as duas últimas que estão rolando aí nas bibliotecas, né? Nas livrarias também. São os livros desse assunto. Então, se você quiser detalhar e puder detalhar através de livros,
procure esse livro desse autor aí, tá bem detalhadinho lá. Porque naquele livro do barquinho que a gente vem seguindo sempre e vai continuar seguindo por um tempo aí, ele tá bem fragmentado esse assunto. Ele faz parte de um tiquinho lá de concorrência, um tiquinho lá de transação. Ele vai dosando, digamos assim, como diria um professor que eu tive, homeopaticamente o assunto em outros assuntos. Mas este livro que está listado aqui na tela, ele especificamente trata disso, beleza? Então você vai procurar esse livro que está aqui abaixo para estudar esse capítulo, caso você tenha ainda alguma dúvida, caso o nosso slide não esteja bem claro para você. Nesse momento que eu agradeço a sua audiência, a sua participação na nossa aula, eu lembro que este é o último aspecto operacional que faltava a gente estudar. Com esse vídeo a gente fecha a primeira etapa da disciplina, a etapa conceitual, a etapa operacional. Aguarde que por esses dias agora, nos próximos momentos, eu deverei colocar lá no SIGA uma atividade, uma avaliação para a gente poder responder. Vocês interagir comigo a respeito de todo o assunto que foi visto até agora, até esse vídeo agora, tá certo? Então a gente vai realizar nossa primeira atividade valendo nota nesse momento agora. Quando retornarmos no próximo vídeo, já estaremos abrindo a segunda etapa da nossa disciplina, onde estudaremos o banco de dados relacional, certo? Todo o detalhamento teórico do banco de dados relacional, para que na última etapa da nossa disciplina possamos fazer uma prática valendo nota desse banco de dados relacional. Beleza? Novamente, volto a lembrar que no nosso meio de comunicação, lá no nosso sistema SIGA, eu estou disponível para interagir com vocês. O e-mail também é uma ferramenta importante para nós, podemos trocar ideia lá pelo e-mail. E recomendo que você dê uma olhada com carinho em todo o nosso material para responder com sucesso a nossa primeira atividade valendo nota. Muito obrigado por ter assistido até agora e até o próximo vídeo.